Gênesis capítulo de número 4. Mas antes de eu fazer essa leitura, eu quero lembrar aqui a leitura que foi feita na noite de ontem, que hoje é o segundo dia da nossa campanha. Amém. Referente ao mês de fevereiro. Amém. Nós temos aí 12 dias pela frente aí para receber a nossa bênção. Amém. Mas eu tenho a certeza que se eu perguntar aqui para a igreja quem já foi abençoado, eu tenho certeza que os irmãos levantaram a mão e dizer, eu já fui abençoado. Glória a Deus. Amém. Não precisam procurar, ficam em Gênesis capítulo de número 4. Amém. A leitura de ontem, no Salmo 65, verso de número 4, ele diz assim: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assistam nos teus átrios, e ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. E o verso 11 ele diz: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Amém, irmão? Amém. Agora a leitura de Gênesis capítulo de número 4. Ele diz assim, do verso 2 ao verso 7. Ele diz assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deles. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nosso Deus e nosso eterno Pai, é na tua presença, Senhor, mais uma vez que nós aqui nos encontramos, ó Pai eterno. Agradecemos a ti por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, de aqui estarmos para glorificar, para bendizer e engrandecer o seu santo e eterno nome. Agradeço a ti, ó Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, ó Pai, e aqueles que não puderam estar aqui conosco nesta noite, ó Pai, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia e prepara outra oportunidade. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Como diz, ó Pai eterno, sempre no meu coração, Senhor, estou aqui diante de Ti 100% na Tua dependência. Eu dependo de Ti, ó Senhor, a todos os momentos, ó Pai. Que o Espírito Santo de Deus me use como um vaso, ó Pai eterno, para continuar abençoando a cada um dos irmãos. Amém. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos agora e para todos sempre. Os irmãos podem se assentar. Aí você vai me perguntar agora por que eu li essa passagem. Hoje é culto, primeiro domingo do ano, seria o culto de primícias. Não é? Aí eu faço uma pergunta para você. O que é importante? O que é importante para você? O que é importante para você? Os hinos que aqui foram louvados diz que
a bênção do Senhor já está sobre nós. A palavra assim já está com Deus e a hora que Ele abrir as portas e derramar a bênção sobre as nossas vidas, mas nós somos abençoados todos os dias, porque nós acordamos hoje, nós almoçamos hoje, nós sentimos calor hoje, nós tivemos a esperança que poderia já dar uma chuva hoje à tarde, mas ela ainda não veio, mas com toda certeza a chuva cairá sobre a terra. Porque é tudo no tempo de Deus. É tudo de acordo com Deus, da maneira que Deus deseja e do jeito que Ele quer. Não é do jeito que o homem quer. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira. Quando nós vamos orar por uma pessoa que está enferma, o nosso desejo é que nós chegamos lá, imponhamos as mãos e ele saia curado. Pode acontecer isso? Pode. É um milagre, está na mão de Deus, Ele faz se Ele quiser. Mas de repente você fica sabendo dali uns dias que aquela pessoa que você orou há 15, 20 dias atrás, ela começa a ter uma vida diferente. Ela começa a dizer que Deus curou ela. O milagre aconteceu? Mas não aconteceu da maneira que você queria, né? E muitas vezes nós nos entristecemos dessa maneira. Mas aí a pergunta fica: o que é importante para você? Nós falamos sempre de primícias. Aí eu faço aqui uma pergunta: você sabe o quanto a primícia é importante para Deus? Vocês sabem que a primícia, o quanto ela é importante para Deus? E eu comecei a analisar a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos eles tiveram luta, todos eles tiveram dificuldades. Comecei a analisar a vida de Davi, um homem pequeno que Deus escolheu para destruir o gigante. E Deus escolheu você para ser abençoado. Amém. Sabe por que muitas vezes, amados, somos impedidos de receber a nossa bênção? Sabe por quê? Porque muitas vezes queremos viver a vida de Caim. Aí você diz, mas como? Porque a palavra de Deus nessa noite está dizendo para mim e para você que Abel, quando ele vai lá e faz a oferta, Deus se alegrou da oferta de Abel. Mas a oferta de Caim não. A palavra de Deus diz também que Caim, quando foi ofertar, um tempo. Qual era esse tempo? Era o tempo de oferta? Era o tempo de colheita? Era o momento exato de ofertar? E muitas vezes nós temos um momento de fazer a oferta. Como a palavra de Deus diz, não estou aqui falando de dízimo, mas a palavra nos traz lá em Malaquias capítulo 3, verso 10, que nós temos que ser fiel com o nosso dízimo. E o nosso dízimo nós sabemos que é a 10ª parte. E ele tem que ser tirado primeiro. Porque o que Deus está falando para mim e para você nessa noite, que Deus tem que ser primeiro lugar na tua vida. Independente de que você está desesperada porque você está atrasada para chegar no serviço, não importa. Dobra o teu joelho, ora a Deus e coloca a Deus em primeiro lugar na sua vida. As ofertas que muitas vezes nós ofertamos a Deus, o glória a Deus que nós damos, muitas vezes nós damos fora do momento. E tem que ser exatamente o primeiro. Temos que agradecer a Deus a hora que você acorda e abre os olhos. O que você fala? Meu Deus do céu, eu vou ter que trabalhar hoje. Não é isso.
Que Deus quer ouvir de você, glória a Deus, e agradeço a Ti, Senhor, por mais esta noite de descanso que Tu me deste. Nós vemos na Bíblia duas linhas marcantes. De Gênesis a Apocalipse nós vemos crentes e incrédulos. O filho de Deus e o filho do maligno. O justo e o injusto. Exemplo que nós temos, se você pegar Abel e Caim. Abel era justo, Caim era injusto, porque ele ofereceu, ele foi lá fazer o sacrifício, mas não era a hora certa, não foi da maneira que Deus se agradou, porque ele foi fazer a oferta porque ele era obrigado a fazer, não de coração de fazer. As suas primícias têm que ser tudo diante na oferta de Deus. Na nossa vida. Desde o momento que nós acordamos, que abrimos os olhos. E é por isso que muitas vezes a nossa bênção, ela se atrasa um pouco. Ela chega. Porque nós vemos que Israel, em nenhum momento, se apegou a isso e começou a entregar as suas ofertas no momento exato, no momento que eles precisavam ser entregues. Em Êxodo, capítulo de número 3, o verso de número 1 e o 2, ele diz: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre da sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens quanto de animais é meu. Aqui, eu entendo que Deus já estava dizendo: olha, tudo primeiro que você ganhar é meu. Ana não tinha filho. Mas ela dobrou o joelho, ela orou e falou para Deus: Senhor, eu consagro a Ti, eu entrego para o Senhor. E ela engravidou. E ela teve um filho. E foi o profeta Samuel. Em tudo na nossa vida, começa, amados, a fazer isso. Mas de coração. Não é porque o presbítero Márcio está falando, não, mas é porque a palavra de Deus está mostrando para mim e para você. Deus ordenou aos israelitas a consagração de todos os primogênitos. Tudo que era primeiro era de Deus. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Mas nós podemos ver em Gênesis, no capítulo de número 13, aonde o verso Êxodo 13, 1 a 16. A importância que Deus dá na primícia. E muitas vezes, amados, nós consagramos o primeiro domingo para trazer a oferta para que nós possamos fazer aí cestas básicas, e muitas pessoas têm sido abençoadas em nome de Jesus. Quando nós dobramos o nosso joelho aqui nas terças-feiras, oramos a Deus para as pessoas que estão aí passando pelo tratamento do câncer. Nós pedimos a Ele primeiro, antes de pedir para mim, eu peço para Ele primeiro. Porque eu só estou aqui, amados e queridos irmãos, juntamente com os irmãos, glorificando a Deus porque alguém orou por mim, sem eu saber. Eu não sabia que tinha alguém orando por mim. Eu não sabia o quanto eu era importante para Deus.
Mas eu sei que a minha avó orava, a minha mãe orava, como vocês que são mães oram por seus filhos. Mas muitas vezes eu tenho orado por pessoas que eu nem conheço. Só que de repente alguém chega para mim e diz: olha, eu fiquei sabendo que a sua igreja orou para fulano de tal e ele foi curado. Pastor Marcelo contou aqui uma bênção ontem, e até o momento eu não sabia. Para mim foi novidade. Mas a graça de Deus segue as pessoas que colocam em primeiro lugar Deus na sua vida. E aqui ele diz assim: consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens quanto de animais, é meu. Então, se você ler o capítulo 13 de Êxodo, até o verso de número 16, você vai ver o que é que Deus está mostrando para o povo de Israel, se eles quiserem ser abençoados. A palavra de Deus está mostrando para mim e para você. Se você quer ser abençoado, segue o que está aqui na palavra. Amém. Tudo que chegar na tua mão, o primeiro, entrega para Deus. Irmãos, eu também fui falho. Muitas vezes orando a Deus e lendo a palavra de Deus, eu não tinha essa revelação. Mas essa semana Deus me pegou de uma tal maneira e eu aprendi. Se você quer ser abençoado, porque uma pergunta veio na minha cabeça: por que todos os judeus são ricos? Por que todos os judeus são bem vividos? Porque aqueles que entenderam que a primícia dele, a primeira é de Deus. E quando você começa a fazer isso, lógico que as lutas vão chegar, porque as coisas vão começar a crescer na tua frente para você desistir. Quem tem casa própria aqui? Quem paga aluguel? Quem paga aluguel? Se eu perguntar para a pessoa que paga aluguel, você não pensa em ter e fazer uma casa? Com certeza ela vai olhar para mim e vai dizer: claro que eu quero. Aí a primeira coisa que ela vai responder para mim: mas hoje é difícil. Vocês concordam? É difícil construir? Amém, irmãos? Amém. É difícil. Mas quando nós começamos a consagrar as coisas, eu não tinha dinheiro. Eu falo e volto para mim mesmo. Porque eu também, tanto eu quanto a minha esposa, eu nunca achei que a gente ia ter uma casa que a gente tem hoje. Nós não tivemos ajuda de ninguém a não ser do céu. Irmãos. Então a bênção não é só para mim, é para a igreja. Porque a palavra de Deus diz, e Deus nos ensina, que quando você olha para um irmão que está sendo abençoado, você tem que começar a olhar o que é que ele está fazendo. O testemunho dele é bom, ele está trabalhando, ele é honesto, mas o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo algo diferente. Ele está fazendo o que Deus está mandando fazer. E Abel aqui, o que ele fez? Ele foi lá e fez a sua oferta, porque ele era pastor de ovelhas. Só que você pode ver aqui que Abel leva duas ofertas. Ele leva a sua ovelha e a gordura, os seus ganhos, do que ele vendeu, do que ele conseguiu. Ele pegou essa oferta, era a melhor do rebanho dele. Vamos imaginar que ele tivesse ali 500 ovelhas e trouxesse ali um especialista e dissesse: essa ovelha aqui, ela vale o teu rebanho inteiro, só ela. E
você diz, mas eu não tenho condições financeiras. Você não precisa ter condições financeiras para entregar a Deus. Entrega a tua vida a Deus. Amém. Entrega o teu glória a Deus. Vamos fazer a estrutura dessa igreja aqui se abalar no momento que alguém está pregando, no momento que alguém está louvando, que a glória de Deus encha esse lugar e que as pessoas passem na rua e olhem para dentro dessa igreja e veem e sentem o desejo de entrar, porque eles querem também essa alegria. A palavra de Deus, ela está dizendo, basta você dar o primeiro passo. A bênção é tua. Nós vemos também que em Êxodo capítulo 4, verso 22 e 23, ele diz assim: dirás a Faraó, Deus falando para Moisés, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, é meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas se recusares, deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, o teu primogênito. Muitas vezes nós seguramos o melhor para nós. Nós não entregamos a Deus. Nós seguramos o nosso melhor glória. Nós engolimos o nosso melhor glória. E a palavra de Deus e os hinos que aqui foram louvados, o que nós viemos fazer aqui? Glorificar a Deus. Nós temos que abrir a boca e gritar: glória a Deus, Senhor, pela minha vida. Nós temos que nos preocupar com a nossa salvação. No Salmo 78, versos 51 e 52, ele diz que Deus feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da milanidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. A preocupação de Deus era salvar o povo. E Deus preparou alguém para salvar o povo. Escolheu Moisés. E Moisés, no momento, ele se acovarda. Ele diz para Deus que ele não sabia falar. E Deus prepara Arão, irmão de Moisés. Só que aí o povo vai lá, Deus tira o povo do Egito, 400 anos de escravidão. Passa a ser livre. E aí começa, em vez deles glorificar a Deus pela liberdade deles, eles começam a dizer o que? Não tem carne, não tem pão, tirou a gente de lá, que a gente estava comendo e bebendo para morrer nesse deserto. Começa-se, muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes eu disse aqui, no culto final do ano, eu disse aqui que nós não temos que nos pensar e nem parar para ficar pensando em 2023. Já foi. Porque a bênção que você tinha que receber em 2023, você recebeu. Você passou pelo ano de 2023. Você está aqui porque muitos não conseguiram. É verdade. Eu lembro do meu sobrinho, 30 anos de idade, 5 meses. E ele faleceu. Irmãos, o tempo passa muito depressa. E o que Deus está falando para mim e para você, a única coisa que eu quero que eu seja distinguido no seu coração. Que as pessoas olhem para você e vejam Cristo na sua vida. Por que eu vou colocar ele? Eu fico imaginando, Paulo tinha tudo de bom, entre aspas. Ele tinha o carinho do rei, ele tinha o respeito dos seus soldados,
Ele tinha tudo. Aí ele perde tudo e ele começa a se dedicar do quê? Na pregação do Evangelho, a pregar Cristo, o que ele perseguiu toda a vida. Mas ele colocou Cristo na vida dele, mesmo sabendo que ele ia passar por dificuldade e por luta. E nós sabemos que Paulo e Silas estavam lá dentro da prisão, gemendo e chorando, mas ele estava em primeiro lugar glorificando a Deus. No Salmo 105, verso de número 36, ele diz: também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primazias do seu vigor. Tanto Deus matou o filho de Faraó, quanto todos os primogênitos que havia naquele momento no povo de Israel e no povo do Egito, e tanto dos animais e a sua plantação. Mesmo aqueles que eles já tinham colhido, que eles já tinham recebido, uma parte perderam. Porque ninguém faz nada para Deus. É engraçado. Muitas vezes eu digo assim: bom, eu ganho 3 mil reais. Se Deus, Senhor, se o Senhor preparar um trabalho para mim, ganhando 5 mil reais, meu dízimo vai ser de quanto? Quanto? 500 reais. Eu vou dar 500 reais. Só que aí, quando chega no primeiro pagamento, aí vou dar 300. Nós estamos fazendo igual a Ananias e Safira. Mesma coisa. Vocês já pararam para meditar na passagem dos talentos? Ontem, no meu salão, num bate-papo, numa conversa, Deus revelou uma parte para mim, dizendo o seguinte: cada um de nós aqui, a casa lá é do senhor, pastor? Ela está emprestada, né? Toma conta. E é isso. Ali, os talentos é isso. Olha, eu vou te dar aqui uma empresa com 500 pessoas. Você vai tomar conta, porque ele tem capacidade para aquilo. Não adianta colocar eu para ser diretor da Petrobras. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Não adianta colocar eu para ser diretor da, vamos falar bem simples, da farinheira do Farinha aí, por exemplo. Ou vai um de nós lá querer fazer o que ele faz. Nós levamos a falência, porque Deus ele dá para cada um de nós um talento. Eu sempre disse, amados, que o meu desejo era cantar. Mas eu sei que eu não tenho dom para isso. Agora Deus, a minha esposa sempre fala para mim: presta bem atenção no que você fala. Porque o dom do Senhor muitas vezes é de pregar o Evangelho, não é de louvar. Agora, quantos pastores que pregam e não louvam? Quantos que louvam a Deus e não pregam? Deus te deu um dom. Então, tudo que você tem, entrega a Deus. Não enterre o teu dom. Se é de você ler 3 versículos e você pregar dentro desses 3 versículos, amém, irmãos. Levanta e venha pregar. Eu disse no último culto do ano que esse ano é ano de oportunidade. Aliás, foi no primeiro culto do ano. É culto de renovação, é culto de oportunidade. Oportunidade de você fazer melhor o que você não fez. E hoje nós aqui estamos porque Deus está mostrando para mim e para você
As ofertas que você dá, muitas vezes ela tem que ser baseada na oferta que Abel deu, de coração, de alegria. Eu vou fazer uma outra pergunta. Quando vocês reúnem a família, mesmo que a família seja grande, que não mora muito perto, mas de repente reuniu tudo numa chácara a sua família. Você tem liberdade de gritar, de falar alto, de cantar de qualquer maneira? Tem ou não? Tem essa liberdade? Hã? Mais ou menos? Tem ou não tem, irmãos? O que vocês acham? Nós temos. Agora fala uma coisa para mim, por que no momento que nós aqui somos uma grande família que vai morar no céu, e por que nós estamos aqui e nós não conseguimos olhar para a cara do outro e dar glória a Deus? Hã? Por que nós temos vergonha de vir aqui, pegar o microfone e dizer o quanto que Deus é maravilhoso na sua vida? Que Deus, Ele é a primícia da sua vida. Eu não faço nada antes de dar o primeiro para Deus. Abel significa sopro ou respiração. E Caim é possessão. É lança. Você vê que as coisas completamente diferentes. Provérbios capítulo 3, verso de número 9 e o verso de número 10. Isso ainda mostrando, Deus está mostrando para mim e para você o quanto Ele vê a importância de nós entregarmos a primícia a Ele. Tudo na tua vida, na nossa vida, tem que ser Deus em primeiro lugar. Honra ao Senhor com todos os seus bens e com as suas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, irmãos? O que Ele está pedindo para mim e para você? É a primícia só. Ele não exige nada demais nosso. E nós temos que entender que quando nós trazemos o dízimo, ou trazemos aqui um quilo de alimento, nós não estamos pagando nada do que Deus fez na sua vida e na minha vida. Deus não quer nada de graça nossa. Tudo que fazemos para Deus, o que estamos devolvendo para Deus, Ele dá para nós em dobro. No Novo Testamento, em Hebreus, capítulo de número 10, o verso de número 1, capítulo 10, verso 1, ele diz assim: ora, que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeita os ofertantes, com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Sabe o que essa palavra está dizendo para mim e para você? Cristo não vai precisar se crucificar de novo. Deus está falando aqui que Ele não quer sacrifício. Ele quer obediência. Não é sacrifício. Aqui está mostrando que quando se fala sombra, que o cordeiro é um cordeiro. Lá no Velho Testamento, quando se falava de ovelha, de cordeiro, era um cordeiro que você levava ao sacerdote e ele sacrificava. Deus recebia aquele sacrifício, ele era então, não era tirado do seu pecado, mas era coberto do seu pecado.
E quando ele olhava para você, quando ele olhava para o Márcio Amaral da Paixão naquela época, ele olhava e via o Márcio sacrificou. Então o pecado meu estava coberto pelo sangue daquela ovelha, aquele animal que eu levei. Aí você diz assim, mas e aqueles que não puderam e não tinham condições de ter uma ovelha para levar para sacrificar? Muitos tinham aves, muitos tinham fardos de trigo, eles poderiam vender e comprar uma ovelha e levar. Ou eles próprios levarem para a casa do Senhor as suas ofertas da maneira que eles podiam. Sendo que Deus, nesse momento, quando ele começa a observar essa situação, e quando começa a observar que as pessoas já não estavam mais tirando o melhor do seu rebanho, o melhor das suas ofertas para enviar a ele, em Isaías capítulo 1, verso de número 11, ele diz que Deus, no momento, ele chega e ele pede, eu não aceito mais sacrifício de ovelhas de sangue, eu não quero mais dessa gordura, porque já me enfadou. Por quê? Era a pior ovelha que tinha no rebanho que eles estavam sacrificando a Deus. E muitas vezes nós sacrificamos a Deus o nosso pior. E Deus não se agrada disso. O que Ele quer que você oferta a Ele o teu melhor. Em João capítulo de número 1 e o verso de número 29, ele fala para nós o seguinte, que no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele momento estava dizendo que aquele Cordeiro, quem era o Cordeiro? Jesus Cristo. Ele iria tirar o pecado do mundo. O versículo que a irmã leu, ela fala muito no nosso coração, não é só no seu, mas está dizendo que muitas vezes nós não demos a importância de que Cristo morreu ali na cruz e de que sofrimento Ele passou ali. Muitas vezes nós agimos pela emoção e nós temos, na verdade, que ter o pé no chão e agir pela razão. Nós não podemos viver pela emoção, mas é pela razão. E eu, na minha razão, eu tenho que ofertar o primeiro sempre para Deus. As dificuldades, as lutas, vamos esquecer essas dificuldades que elas vão vir, mas os próprios hinos que aqui falaram que mesmo que nós tivermos as dificuldades, Deus estará conosco. As bênçãos de Deus na minha e na sua vida vai ser derramada no momento certo e na hora certa. Outra sombra seria a queima de incenso que antigamente se fazia. Você sabe o que significa um incenso hoje? Sabe não? Sua oração. Apocalipse capítulo 5, verso de número 8, ele diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro, cheia de incensos, que são as orações dos santos. Hoje nós temos que orar, dobrar o nosso joelho e fazer o nosso melhor. Eu disse que nós temos 53. Vocês podem fazer a conta lá comigo depois, irmão. Se eu estiver errado, vocês me corrigem.
Esse ano nós temos 366 dias, mas o ano normal é 365. Nós temos 53 terça-feira, 53 segunda e assim sucessivamente. Se você, eu disse, o pastor repetiu aqui hoje, se você faltar 3 dias só, durante o ano, eu tenho certeza que Deus vai olhar para você e Ele vai dizer, Ele deu o seu dever. Amém, irmãos? No Salmo 141, versículo número 2, estou terminando. Suba a tua presença a minha oração como um incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Amados, vocês entenderam a palavra de hoje? Primícia, que Deus quer de nós é o nosso melhor. Que Ele esteja na nossa vida em primeiro lugar. Amém, irmãos? Em Romanos 11:16 ele fala assim, mas se as primícias são santas, olha só, se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Isso significa que, se Jesus é santo, a vara, que somos nós, tem que ser santo. Amém, irmãos? Eu peço que a igreja se coloque. Êxodo 34, 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Amém, irmãos? Isso é para ficar no nosso coração pro resto da nossa vida. Êxodo 34, verso 26, a partir do versículo. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Amém, irmãos? Não quero me engrandecer, irmãos, mas eu fiz um voto com Deus no ano de 2022. Em janeiro, eu tinha saído do conselho tutelar. Eu tinha pedido a minha conta. E eu sei que se você está confortável na situação que você está, e de repente você quer fazer uma mudança, mas você tem medo. E muitas vezes as coisas novas dão medo na gente. A primeira coisa que veio na minha mente foi: eu vou passar dificuldade. Por quê? Eu perdi aquele valor que eu ganhava no conselho tutelar. Então o meu medo era que eu passasse dificuldade e passasse necessidade. Esse era o meu medo. Mas aí eu fiz um voto com Deus. Eu fiquei sabendo sobre o concurso que iria ter. Eu tinha terminado a minha faculdade. E eu fiz um voto: Senhor, se eu fizer esse concurso e eu passar, Senhor, meu primeiro pagamento, eu não vou pegar na minha mão, mas eu levo na casa do Senhor. Só que a bênção de Deus, ela é tão grande quando você faz um voto de todo o teu coração, que quando chega o início de fevereiro, alguém da prefeitura me liga e pede para que eu vá lá. E ainda eu cheguei e falei para minha esposa, só faltava que eles quisessem que eu retornasse para o conselho tutelar. Aí ela automaticamente já espinhou. De maneira alguma. Por quê? Eu estava mais calmo, eu estava mais tranquilo. E de repente, eu fui chamado no contrato por 6 meses. E perguntaram para mim se eu queria. Eu entendi ali, naquele momento, que Deus
já estava movimentando as águas para me abençoar. E eu ali, sentado, eu aceitei. Eu falei, sim, eu aceito. Eu não perguntei valores, eu não perguntei nada. Eu só queria trabalhar. E comecei a trabalhar. Primeiro mês. Vocês não sabem, vocês não têm noção do primeiro mês. A ansiedade de saber do primeiro pagamento. Eu não sabia nem quanto eu ia ganhar. Mas eu falei que se for 5 mil, o que eu falei lá atrás, eu vou cumprir. E aí chegou. Primeira coisa que eu fiz, eu falar com o meu pastor, conversei com o meu pastor, e eu fiz, e eu trouxe o meu primeiro pagamento na casa. E eu tenho visto, amado, de lá para cá, Deus, pela graça e pela misericórdia, não quero ser melhor do que ninguém, não sou melhor do que vocês, de maneira alguma. A palavra de Deus diz em João 3, capítulo 3, verso de número 30, ele diz assim, que ele cresça e que eu diminua. Amém, irmãos? Curva a vossa cabeça. Nosso Deus e nosso eterno Pai, é na tua presença, Senhor, Deus de poder e Deus de grande glória. Eu agradeço a Ti mais esta rica oportunidade que o Senhor tem nos colocado, ó Pai, diante de Ti. Eu agradeço a Ti, ó Deus eterno, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, ó Pai. Agradeço a Deus, ó Pai, pela vida da minha esposa, Pai eterno, que tem me ajudado nas orações. Agradeço a igreja, Senhor, que tem me sustentado também diante, ó Pai, de Ti, nas suas orações. Ó Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso. Prepara, Senhor, outras oportunidades para que nós possamos aqui nos regozijarmos na alegria para glorificarmos e bendizer o santo nome eterno do Senhor. Deus, que o Espírito Santo de Deus possa derramar a Tua bênção, a Tua graça, do alto da cabeça às plantas dos pés, ó Pai. Vai derramando a Tua bênção e a Tua graça. No nome de Jesus Cristo. Eu só tenho que agradecer a Ti, ó Senhor, agora e para todos sempre, em nome de Jesus.